Ordem e progresso. Isso, ordem e progresso. Ordem e progresso. Bom, então, vamos iniciar a nossa reunião, né? Hoje, domingo chuvoso, feriado prolongado. Estamos em poucos amigos aqui encarnados, mas estamos aí com bastante amigos desencarnados. E com certeza também ligados ao coração muitos. Então, eu vou fazer a prece. Vamos agradecer a Deus, o nosso Pai de eterna misericórdia e bondade, a Jesus, o nosso Senhor e Mestre, a Maria, nossa mãe, aos benfeitores espirituais, nossos anjos da guarda, por essa oportunidade bendita do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Fortalece, ó Pai, nosso ânimo, a nossa vontade, para que possamos direcioná-los sempre no intuito do conhecimento, no intuito do crescimento moral, sempre baseado no Cristo, nos seus ensinamentos. Possamos elevar o nosso pensamento aos amigos que não estão hoje conosco, que eles também recebam os benefícios dessa reunião e que possamos também colocar na nossa tela mental todos aqueles que passam por momentos de dificuldade, de tristeza, nesse momento de transição que passa a humanidade. Que o nosso coração possa se transformar em atitude e que a nossa vontade possa gerar a fraternidade e a caridade. Damos por iniciado mais uma reunião de estudos da doutrina espírita do NEP Maria de Nazaré. Que assim seja. Bom, amigos, continuemos então com o nosso estudo da passagem, né, da verdadeira família de Jesus. Nós estamos fazendo algumas reflexões aí sobre o livro Luz Imperecível, que tem alguns capítulos que fala desse assunto. Na semana passada nós progredimos um pouco, né, Ramon? E hoje nós vamos voltar aí a falar a partir do que disse ao que lhe falar, é isso? Isso mesmo. Joia. Bom, a Gleides, gostaria de continuar a leitura? Continuo. Ótimo. Disse ao que lhe falara. Na sequência natural das relações humanas, cada um alcança determinados ângulos das colocações feitas. O Cristo, tendo visão clara das possibilidades individuais, atende aos anseios da alma no momento e forma justas. Cabe-nos apropriar com discernimento o que dele dimana. Contudo, em decorrência de padrões que ainda nos vinculam à retaguarda, temos perdido valiosos conteúdos que poderiam, devidamente assimilados, nos projetarem a novos terrenos de harmonia e felicidade. Quem é minha mãe? Até aí tá bom, Gleides. Vamos até aqui? Vamos pegar essas citações aí que tem dentro da passagem. E a primeira é essa aí, disse ao que lhe falara, né? Jesus está reportando aí uma resposta que ele disse àquele que disse que seus familiares estavam lá fora. E aí a gente vai fazer uma reflexão sobre o que o Honório escreveu aí. O que vocês entenderam aí? Achei interessante quando fala aí já de início, né? Que ele alcança, que cada um alcança determinado ângulo das colocações feitas. Nós que ainda estamos aí numa faixa evolutiva mais abaixo, a gente pega um ângulo, às vezes, de determinado assunto, da compreensão, né? Então, por isso que às vezes a gente fala em ponto de vista, eu estou falando desse ângulo, né? Não daquele. Mas quando a gente pega a colocação feita pelo Cristo, na sequência ele fala, o Cristo, tendo visão clara das possibilidades individuais,
atende aos anseios da alma, no momento de formas justas. Ou seja, o Cristo tinha todos os ângulos ali que poderiam acontecer daquela situação, mas ele traz para nós o quê? Os anseios da nossa alma, né? Naquele momento e no momento presente agora. Quais eram os anseios das nossas almas naquele momento? O que a gente poderia compreender? O que ele poderia falar que fosse preencher o nosso coração? Porque ele falava do que a gente tinha capacidade. E quando a gente não tinha capacidade, ele falava, no momento não podeis compreender ainda, né? Mas virá aquele Consolador, né? Temos até passagem, que vos esclarecerá. Mas aqui ele coloca seu conhecimento na medida da nossa evolução. Então, eu achei muito interessante que a profundidade do Cristo vai depender muito da compreensão de cada um, né? Só para a gente aquecer aí os motores. É sempre assim, né? Cada um entende conforme o seu nível de conhecimento, né? Jesus era para nós, em relação a nós, está muito, mas muito na frente, né? Então, as tiradas, vamos dizer assim, as tiradas dele são elevadas, são filosóficas, têm profundidade, né? Em profundidade. Não deveria ser muito fácil conversar com Jesus, não. Né? Principalmente se fosse eu. Eu já custa aqui acompanhar vocês. Modesto menino, hein? Acho que aí você jogou pesado, hein? Posso falar, né? Não tem alguém na fila aí. Eu fico pensando às vezes o seguinte: se a gente olhar para trás, o pessoal naquela época não estava preparado para entender o que Jesus falava na sua totalidade, porque eles não tinham os avanços da ciência, por exemplo, né? Os avanços da maturidade espiritual também. Então, eles tinham uma forma de entender e hoje a gente já tem uma forma mais rica, mais menos concreta, mais abstrata. A gente teve os avanços da filosofia também, e até do nível de acesso ao conhecimento que a gente tem, que é muito maior até do que naquela época. Só que aí, às vezes, eu fico pensando como é que vai ser interpretar as falas de Jesus daqui 100 anos. Eu sei que eu não vou conseguir saber como vai ser, né? Mas vai ser muito legal, né? Vai ser outra forma ainda de ver, né? A gente está se esforçando por ver hoje e eu fico pensando assim, como não vai ser quando, por exemplo, a gente já tiver acostumado a conversar com seres de outros planetas, ou quando a gente tiver todo mundo assim a par mesmo, né, da vida espiritual, da comunicação interexistencial, né, do mundo material com o mundo espiritual, do que acontece com a gente depois da morte, e a ciência já vai ter avançado um punhado de coisa que a gente não tem nem ideia, a própria tecnologia também. E como é que não vai ser ver e estudar essas frases do Cristo à luz desses paradigmas novos que vão preencher a nossa cultura, né? Claro que a gente não vai deixar, nós vamos continuar tendo que fazer o exercício de voltar lá para entender como era lá e transportar para frente depois, né? Mas eu creio que a nossa capacidade de compreensão vai subir muito e ela vai alcançar outros ângulos que a gente não tem ideia hoje, né? Ah, tranquilamente, é isso aí. E
E é legal, assim, eu achei interessante que ele fala, não deixa de dar um apertão aqui na gente, né? Em decorrência de padrões que ainda nos vinculam à retaguarda, né? Temos perdido valiosos conteúdos que poderiam, devidamente assimilados, nos projetarem a novos terrenos de harmonia e felicidade. Porque essa capacidade de assimilação, ela não é só com esse avanço científico, nem o avanço social. É com o nosso avanço próprio também. Aquela velha frase lá do pedi obtereis, buscai achareis, pedi dar-se-vos-á e tal. Se a gente faz esse exercício, automaticamente a gente tem avanços. Ao nosso tempo, ao nosso modo, mas não deixa de ter avanços. E aí a gente alcança essa assimilação devida que o seu Norte está falando. Então, acho que a gente tem que ter isso na cabeça, né? Daqui até o final da existência e depois do lado de lá também, a gente continuar buscando, estudar, assimilar mais, entender melhor, praticar esse movimento, que é um movimento ascensional, né? E aí a gente vai assimilando e essa assimilação vai retroalimentando a nossa capacidade, né? É igual aquela história de quanto mais você lê um livro, mais você vai descobrindo coisas dele, né? Lê Exato. uma vez, lê outra. Aí você vai ler, você fala, nossa, não tinha visto isso, não tinha, Isso. né? É verdade. A capacidade, assim, a profundidade vai aumentando. Vai ampliando, né? Vai ampliando. Isso. É verdade. E ele fala aqui, ó, que o Cristo, ele atende aos anseios da alma, no momento e formas justas, né? Quer dizer que a gente também não recebe mais do que a gente dá conta, do que a gente... E nem recebe aquilo que não precisa também, né? Então, se aquele conhecimento, aquela possibilidade de reflexão sobre um determinado aspecto, ela está do tamanho que a gente precisa. E ela mesma vai ter novas formas depois, mas ela também está conversando com a nossa capacidade atual, né? E a gente só não entende mais, né, Ramon? Porque aqui mesmo fala, ó, em decorrência de padrões que ainda nos vinculam à retaguarda. Por quê? Nós temos automatismos, né, que a gente vai criando durante as nossas várias existências, né, que são aquelas formas viciadas que a gente tem, né, do egoísmo, do apego. Então, a gente faz uma barreira própria. A gente mesmo limita ali o que a gente poderia estar assimilando, né? A oportunidade poderia ser muito melhor aproveitada e a gente, como ele diz aqui no texto, né? Temos perdido valiosos conteúdos que poderiam devidamente assimilados, né? Nos projetarem a novos terrenos de harmonia e felicidade. Então, no nosso dia a dia, nós estamos a todo momento aproveitando ou não oportunidades. Mas quando a gente fala do Cristo, aí a gente fica muito mais limitado, porque a gente tem uma compreensão muito pequena diante da grandiosidade que é a fonte, né, que está jorrando esse conhecimento. Mas o esforço continua, né? É o que nós estamos fazendo aqui. Aqui a todo momento, mas aqui a gente para um pouquinho mais para refletir sobre isso. Ernesto, você falou uma coisa que eu pensei também, tenho refletido sobre isso. A gente tem um dos hábitos que a gente tem é de um certo despeito para essas questões religiosas. Então, esse histórico dessa briga entre ciência e religião, que causou esse rompimento das duas, fez com que, mesmo a gente aqui, que estamos debruçando sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita,
Se a gente cochilar, a gente volta a não dar bola para isso aqui, né? Alguma coisa, tem algo muito forte na cultura que diz para a gente assim, ó, isso é secundário. Isso aqui como é que eu digo assim, radicalismo, é fanatismo, é secundário. Você tem que viver sua vida, você tem que curtir sua vida, né? E quando deveria ser ao contrário, a gente, óbvio, tem que compartimentar. A vida tem que ter espaço para a vida familiar, tem que ter espaço para o lazer, tem que ter espaço para a vida profissional, mas tem que ter espaço para a vida religiosa também, né? Para que uma vá alimentando a outra. E se a gente se distancia dessa vida religiosa, dessa percepção de Deus, dessa religação com Deus, dessa busca por avançar em moralidade, conforme Jesus nos ensinou, as outras vão consumindo a gente. E a gente fica distraído, e a gente despreza isso. Então, eu vou falar por mim mesmo, assim, muitos ciclos da minha vida eu noto que eu tenho que fazer um esforço. Se eu não fizer esse esforço, logo eu tô diminuindo, assim, a coisa vai diminuindo, a coisa vai te engargalando, vai te abraçando. Daqui a pouco, se você não ficar atento, você para, né? E aí, por quê? Porque ainda tem esses vínculos da retaguarda, né? Que foi um choque, né? A gente foi para o outro lado, falou assim, nada de religiosidade, nada de... Isso daí é bobagem. Então, deixa isso daí para depois, que isso daí é distração. Na verdade, ao contrário, o resto é distração, né? E... Não sei se vocês concordam. Concordo plenamente. Também tenho vivido isso muito. Às vezes a gente fica pensando assim nesse mundo materialista que a gente vive, né? E a gente necessita do financeiro, né? Por que que às vezes algumas oportunidades, algumas portas que a gente bate não abre para a gente, né? Apesar de tanto esforço. Aí eu fico fazendo uma reflexão, será que está na hora dessa porta abrir mesmo? Aí você conversa com algumas pessoas, fala, não, vocês espíritas têm muito medo, né, do dinheiro, né? Muito medo de ser próspero, vocês frisam muito essa questão do sofrimento, do sacrifício, mas ao mesmo tempo a gente fica pensando que algumas ferramentas na mão de quem não sabe usar pode ser uma arma muito poderosa, né? Pro lado errado. Então, às vezes, Deus não concede para a gente essas oportunidades porque a gente acabaria por enveredar para outros caminhos, né? Então, eu acho que aqueles que têm, de repente, já uma vontadezinha de ir para o bem e às vezes recebe fortunas, facilidades, a beleza, né? Pode ser um caminho muito complicado. Então, eu acho que precisa ter um equilíbrio grande para lidar com essas coisas. Por isso que, às vezes, a misericórdia divina, às vezes, até nos abstém dessas coisas para a gente primeiro ficar forte, né? Quem sabe depois conseguir lidar com isso com uma maturidade maior. Mas também, não sei, de repente posso estar olhando, conforme disse ali, por um ângulo apenas, né? De Eu acho repente, que na totalidade. essas reflexões, essas conclusões que a gente chega a partir de um estudo adequado da doutrina do Evangelho, elas nos levam a essa compreensão, né? Ninguém está falando que a gente tem que estagnar, desistir, né? Mas a gente tem que compreender, resignar, né? Resignar dinamicamente. Tipo, eu posso continuar tentando, eu dou uma paradinha agora, compreendo, aceito, e aí daqui a pouco a mente já está pensando em outras possibilidades. Não preciso ficar acomodado, né? Mas eu não preciso olhar também
para o cara que é milionário e achar que ele é um predestinado, que ele é... Não, cada um está na sua ângulo de tarefa, né? Hoje ele está lá, eu estou aqui, ao contrário, depois vai ser ao contrário, né? Então, se a gente entender isso muito bem, a gente percebe que a vida também vai... Se a gente tem o buscar equilibrado, a gente começa a perceber que a vida abre as portas também. Ela não abre as portas para quem está parado, né? Quem está assim, por exemplo, estacionado, acomodado, aí vai ser difícil. Mas se a pessoa está com esse nível de serenidade, né? De compreensão do atual, do momento que passa, da circunstância que vive, de pé, né? Tipo, aí a gente começa a perceber que as coisas vão, de alguma forma, vão se encaminhando, né? Elas vão se conversando, assim. É que se a gente não atinge essa compreensão, a gente até perde as oportunidades, porque a gente vai para um lado, elas estão para o outro. Aí a gente vai para o outro, elas vão para o outro. E a gente cruza, né? Às vezes choca, às vezes vai pelo caminho errado. Esse acho que é a compreensão profunda da música do Almir Sater lá, compreender a marcha e tocando em frente, né? Porque se você for ver do ponto de vista financeiro até, quem alcança esses níveis de prosperidade material, se você for analisar, aquela pessoa tem muitas conquistas, muitas habilidades que não são comuns. Mas, ao mesmo tempo, a trajetória de vida dela levou ela também para aqueles aprendizados. Ela já tinha aqueles germes como espírito, mas a trajetória trouxe também um desenvolvimento, um desdobramento daquilo. Não quer dizer que eu, vocês, qualquer um de nós, também não tenhamos esses germes, só que a nossa trajetória foi para outra banda, né? Não menos importante. Cada um tem o seu momento, sua tarefa para cumprir. Eu gosto do termo dever. Quando a gente entende essa palavra dever, a gente entende tudo isso. Porque em cada lugar, em cada responsabilidade que me cabe, cada pessoinha que convive comigo, cada pessoa que eu encontro, a vida profissional que eu tenho, a família que eu tenho, a saúde que eu tenho, a companhia espiritual que eu tenho, tudo isso são deveres, né? E aí, então, é esse cumprimento dos deveres, né? Entendimento, cumprimento. Eu enxergo assim. Então, eu acho que você está certinho, Hernani, né? Porque se a gente não tem essa compreensão, fica muito duro viver, né? A gente começa a ver as pessoas que têm tanto e a gente não tem o mesmo tanto, a gente dá inveja, né? A inveja a gente acaba sentindo, né? Temos que ser realista, né? Mas dá aquela inveja ácida, né? Oi, Marleninha, tudo bem? E a gente... Ramon, Oi, desculpe, hein? Vou imagina. fazer uma travessura aqui. Eu vou mostrar uma foto. Vou É. interromper um pouquinho. Vê se reconhecer alguém que está aí, vai ganhar um prêmio. Só que vocês têm que pensar, isso faz muitos anos. Camisa azul é o nosso Hernani. Acertei? O nosso Hernani. Legal, Marlene. Isso para você. Do Coen. Que bom. Ótima recordação, hein? A gente estava fuçando lá para achar umas fotos velhas para fazer a linha do tempo. Foi até a Cláudia que eu achar, Ramon. Manda para mim, Marlene, depois. Que legal. Obrigado. Tá, desculpa atrapalhar, mas eu tive que mostrar. Imagina, bom demais. Muito bom. Então, só para finalizar, Hernani, eu queria ser um senhorzinho, que nem o Jorge André. Eu mandei uma palestra para a Arlene esses dias, sabe? Chegar lá, cara, tranquilo, sabe? Feliz com o que deu conta de fazer, com o que não deu também, sabe? E assim, tranquilo, né? Eu queria chegar assim, sabe? Quem sabe? Muito bom quando a gente vê essas pessoas serenas assim, né? Muito bom. É bom a gente conversar sobre isso, até que sai um pouco fora do assunto, mas porque é a nossa realidade do dia a dia. O Hernani, sabe que eu acho que não está fora? Porque assim, essa compreensão que o Sonoro está falando,
que nos dá essa assimilação, até vou ver o termo que ele usa aqui de novo, ó. Discernimento, quer ver? Isso, devidamente assimilado. Quando a gente assimila devidamente o ensino de Jesus, a gente chega nessas compreensões que pacificam e que nos dão discernimento da vida, a gente significa a vida adequadamente, as coisas estão acontecendo. Não vai ser fácil. A vida, nós não estamos aqui para passar coisas simples. Então, assim, eu sempre penso isso comigo também, não é querer ser trágico, mas eu vou viver experiências difíceis também. Provavelmente mais difíceis do que eu já vivi até hoje. Né? Nem que seja o dia que minha mãe desencarnar, né? O dia que eu ficar bem velhinho, se Deus quiser, vai ser nessa época que a Claudinha desencarnar, ou vice-versa, né? Então, nós vamos viver essas coisas, e aí? Né? Então, só através desse discernimento é que a gente entende a vida, em todos esses aspectos aí, né? Seja do material, não seja... Só que se a gente ficar distraindo só com o restante, a gente não avança nesse discernimento. E se não avançar nesse discernimento, a gente não dá conta. Fica mais pesado ainda, né? Exato. Porque, assim, por mais que o conhecimento a gente está tentando aprender, mas aí quando a gente passa por essas situações que você enumerou aí, algumas delas, é muito difícil. Porque todos nós somos seres humanos e temos aí nosso passado, né? Então é difícil. Mas se a gente não se esforçou no caminho no nosso melhoramento espiritual, vai ser mais difícil ainda. Né? Então é isso mesmo, Ramon. Muito bom a gente fazer reflexões sobre isso, né? Joia. Alguém tem mais alguma consideração? Opa. Hermano, quando ele fala que o Cristo atende aos anseios da alma na individualidade, isso é fundamental. Por que nós estamos agora juntos aprofundando no Evangelho? Porque nós temos o mesmo anseios da alma. Tem gente que não sabe ainda nem os próprios anseios de sua alma, como ela vai ainda aprofundar em outras, ela não consegue aprofundar nem nela mesma, nem nos seus propósitos. Como que ela vai além? Então, por isso que somos poucos, por isso que quem se interessa, como o Ramon falou, por coisas religiosas e equilibrar a sua vida, em ter em equilíbrio tudo, quer dizer, tempo para a sua família, tempo para o trabalho, tempo para a religião, tempo para... Quem sabe já fazer esse equilíbrio, de alguma forma, já está a caminho dessa felicidade. E está a caminho dessa conquista, porque é a espiritualização da sua existência. Porque o materialismo, ele realmente nos engole, nos absorve, porque nós estamos na matéria. Por isso que eu sempre falo, existe uma diferença entre a pessoa ser materialista e há uma diferença entre o espírito vivendo na matéria. Independe de ser pobre, rico, ter coisas ou não, ter dinheiro, sucesso ou não. Isso não importa. Porque importa é que o espírito vivendo na matéria, seja qualquer condição que ele estiver vivenciando, ele entende o que ele está vivenciando. Agora, quando não entende, aí ele produz sofrimento para ele mesmo. Agora, o Cristo, como ele, no texto do Honório, fala que ele atende aos anseios da alma, por que o Cristo conseguia falar ao Espírito e nós não conseguimos? Porque
nós mesmos estamos a caminho dessa construção em nós. Nós ainda não entendemos nós mesmos qual esse conteúdo, imagina, para os outros. Por isso que nós não atingimos os outros ainda. Nós primeiro temos que atingir a nós mesmos. Ótimo, Gleide, isso mesmo. É que tem muita gente, né, que tem objetivos que nem objetivo tem, né? Não tem nenhuma ânsia de ser alguma coisa. Mas, porém, todo mundo tem uma ânsia que está lá dentro, que é a ânsia de evoluir, né? Por mais que a gente negue isso, que a gente direcione nossa vontade para o materialismo, para o nosso egoísmo, lá no fundo existe o germe divino. E esse germe divino nos atrai para a evolução. Tanto que quando se a gente nos determinar no mal, chega uma hora que esse mal ele por si só não sustenta e nós vamos querer atingir o bem. Então, é o que você falou, é muito bonito, porque a gente precisa atingir essa ânsia que todo mundo possui lá no fundo, né? E é o que Jesus fazia muito bem. Ele buscava, apesar que tem muitos que mesmo assim não aceitavam, porque estavam totalmente cegos espiritualmente, né? Mas é lindo demais isso aí. Bom, pessoal, quem quiser falar, viu, Iris, Regiane, Antônia, é só abrir o microfone, fiquem à vontade, ou levantar a mãozinha. Nós vamos passar para continuar a leitura, Gleide, se puder fazer para a gente. Mas sempre vamos fazer no link aí, no que puder. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando o expositor de uma ideia pergunta a si mesmo, está se valendo de um processo didático com vistas à fixação do ensinamento. Leva os ouvintes a aprofundar o tema, dá ensejo à meditação. Com interrogações, método socrático, Jesus procurava conduzir o raciocínio dos presentes para fazê-los perceber algo acima das restrições materiais do terra a terra, fazendo-se uma pergunta sobre uma coisa tida como exata. De algum modo, ela é colocada em dúvida, alertando sobre as possibilidades de outras interpretações. A dúvida ocorre naquele período que se verifica entre o abandono de uma verdade menor para a aceitação de uma verdade maior. Exemplo: um religioso, um dia, passa a questionar certos aspectos da religião que o confortou por determinado tempo. Estabelecida a dúvida, sente-se com a liberdade bastante para examinar outras ideias e acaba encontrando uma que na atual concepção, pois houve evolução, julga superior, mais adequada, aderindo a ela. Ressalte-se ainda que a indagação de Jesus encaminha o raciocínio para ângulos. Eu não estou conseguindo ler ângulos bem mais abrangentes, né? A família tem, então, visualizada como um instituto de aproximação dos seres para a vida em comum, emerge para um plano de apreciação em que o aprendizado, certo, da convivência, a oportunidade de cooperação recíproca e solução de problemas kármicos passam a ter ressonância. E segundo a sensibilidade de cada qual,
no campo da afetividade, projetá-lo em decorrência de sua percepção maior, para horizontes mais extensos, territórios adentro da família universal. Só tem aí? Só tem aí. Essa reflexão aí praticamente é o cerne de toda a passagem, né? Então, nós vamos ficar uns minutinhos aí nessa passagem. Essa é Com forte. certeza. Fiquem à vontade aí, pessoal. Não vou nem começar, porque tem muita coisa. Essa é forte. Eu acho que eu tive essa experiência, porque eu nasci em berço católico, fui educada no catecismo, eu fui evangelizadora católica, eu convivi numa cidade pequena com os padres e freiras e fazia quermesse, ajudava nas quermesses da igreja. A minha comunidade pertencia todos os domingos, as minhas amizades da infância eram todas da igreja, e eu, de repente, dentro do meu questionamento, quando, de certo, eu fui indagada em alguma dúvida, muitos aspectos que me sustentavam antes, a religião sustentava, desmorona ou não dá aquele conforto que eu estava almejando. E essa busca, por isso que fala anseios da alma, é individual. Para muitas pessoas, as religiões em que elas nascem, são educadas, e elas jamais abandonam aquela religião, porque elas estão satisfazendo os anseios da alma. Só muda quem não tem os anseios da alma resolvidos. Eu acho que foi o meu caso, não é? Que inclusive foi o Antônio Carlos que me ofereceu o livro Evangelho segundo o Espiritismo. O Antônio Carlos é o culpado, né? O Antônio Carlos é o culpado da minha dúvida, porque de repente, quando eu vou ler o Evangelho aí segundo o Espiritismo, foi quando eu falei, peraí, bom, agora sim está respondendo aos anseios da minha alma. E até hoje estão respondendo os anseios da minha alma. Ainda bem. Porque aí me trouxe o quê? A felicidade, a tranquilidade, a serenidade, o equilíbrio, a transformação moral. Esse aspecto de que fala de espiritualismo racional, do espiritismo, é que veio se adequar ao que realmente a minha essência era. E, coincidentemente, meu marido também não respondia aos anseios da alma, porque ele brinca que a mãe que o educou no catolicismo mandava para a igreja matriz assistir às missas. O que ele fazia? Ele ficava no jardim, lá na praça, até a missa acabar. A hora que a missa acabava, ele ia embora para casa. Ele não entrava na missa. Ele era pequeno, ele lia muito. Ele fala que ele era muito estudioso, né? Muito estudioso, e muito questionador, muito crítico. E ele, desde adolescente ele já não é uma rejeição, entendeu? Não é um contra a religião, porque cada indivíduo, por isso fala, por isso que o Cristo atende aos anseios da alma individualizada. Cada um atende à sua individualidade. Então, não adianta forçar uma outra alma
que ainda não se abriu ou não está na dúvida, lá, estabelecida a dúvida, sente-se com liberdade bastante para examinar outras ideias. Quem não está ainda pronto, você vai forçar a examinar outra ideia. Por isso que o Espiritismo, ele não faz proselitismo. Não faz. Não vem para o meu... E eu lembro que quando nós fundamos o Centro Maria Rosa, foi meu pai que quis tudo, né? E o meu pai também era mariano da Igreja Católica. E ele tinha um hábito, que meu pai né? Ele desencarnou, mas ele né? Ele é muito extrovertido, social, e ele vivia convidando muita gente, vem para o nosso centro, vem frequentar. Eu falei, pai, nós estamos no Espiritismo. O Espiritismo não faz proselitismo, ele não convida, a pessoa tem que vir. Porque ele queria fazer uma propaganda do Espiritismo. E eu falei, não, você não pode fazer isso. É uma opção muito assim, consciente ser espírita. Tem que ser muito, vamos dizer assim, convicto mesmo. Tem que ser. É muito natural a entrada para o espiritismo. Então, eu estou dividindo isso para vocês, que é uma experiência tanto esse trecho aqui. Legal, muito bom. É isso mesmo, né? A gente parte de às vezes, uns questionamentos, e às vezes esse questionamento a gente fica só para nós mesmos, né? Durante muitos tempos, isso aí não preenche nosso íntimo, né? E o que Jesus fazia? Ele tentava fazer com que a gente despertasse, né? Esses anseios aí que a Gleide falou. E como que ele fazia isso? Através de questionamentos. Ele aproveitou aquela passagem onde disseram que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, e ele faz o seguinte questionamento: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, como se ele estivesse fazendo um questionamento para ele mesmo, mas ao mesmo tempo que ele fazia esse questionamento para ele mesmo, ele despertava esse mesmo questionamento nos ouvintes que estavam ali naquele momento. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, aqui fala, ó, leva os ouvintes a aprofundar o tema e dá ensejo à meditação. Pensa bem, naquele momento, pessoal, o tempo deve ter parado, né? Deve ter feito aquela interrogaçãozinha assim na cabeça de todo mundo. Apareceu aquela lâmpadazinha, né? E agora? Né? E esse método, o que é? O método socrático, né? Que depois Sócrates usou isso aí de forma muito evidente, ficou gravado aí na história, o método socrático, que era o método de fazer o interlocutor refletir sobre os seus conhecimentos ou seus anseios, né? E como isso que ele fazia, né? Fazia a pessoa aprofundar dentro de si mesmo, se aquilo que ela tinha como base era só aquilo, ou podia ser algo mais profundo. Por isso que ele fala aqui, ó, perceber algo acima das restrições materiais, do terra a terra. Por quê? Do terra a terra, quem que é minha mãe, que é meu irmão? Aquela que eu nasci do ventre, aquele meu irmão consanguíneo, mas aqui na visão de Jesus, a interpretação, né, a dúvida que ele coloca, faz a gente pensar, né, voltar para dentro de nós e pensar em algo muito maior. Aí ele até dá um exemplo aqui, né, ó. Um religioso um dia passa a questionar certos aspectos da sua religião que o confortou por determinado tempo. Estabelecida a dúvida, ou seja, essa dúvida pode ter saído dele ou alguém provocado essa dúvida. Sente-se com liberdade bastante para examinar outras ideias e acaba encontrando uma que, na sua atual concepção, pois houve evolução, já julga superior, mais adequada, aderindo a ela. Foi o relato da Gleide. Ela fez essa reflexão, aquilo lá incomodou ela, surgiu uma dúvida, mas aí ela percebeu que era algo já superior, que ela podia e tinha capacidade de adequar aquilo. Porque muitas vezes as pessoas até têm uma pequena dúvida ali,
mas ela não consegue aprofundar e aderir naquele conhecimento. Às vezes até por medo, né, que a sociedade traz para a gente ali como se fosse uma coisa errada. Então a gente não leva isso para frente. Muitas pessoas ficam paradas apenas na dúvida. Outras conseguem seguir muito mais com esse pensamento, né? Mas vamos lá, quero deixar os amigos também aí fazer uma reflexão. O Cacá está aí presente com a gente também, entrou. Seja bem-vindo, Carlos Eduardo. Fique à vontade quando quiser manifestar algum comentário, tá? E os amigos também aí, ó, Iris, Antônia, Rejane, Ramon. Como eu disse, né, a passagem é muito, muito minuciosa, dá para a gente colher muito conhecimento aí. Eu acho que tem muito link com aquela parte anterior, que é a parte do discernimento apropriado, né? Porque esse processo de você encarar essa verdade nova, viver o incômodo dela, digerir ela, aí isso aí você vai alcançando esse discernimento. É interessante como que está bem encadeado, né? O raciocínio aqui do Honório, né? E aí, ultimamente, eu tenho patinado muito na minha própria vida, assim, com essa questão aí dessas verdades. Porque a gente tem sofismas que vêm bem vestidos de verdades. Se a gente bobear, a gente escorrega neles. E a gente tem verdades que não são sofismas, é só a gente que ainda não conseguiu compreender, que a gente precisa avançar nelas, né? Então, não sei qual é o termo adequado, essa capacidade de entender quando é um e quando é outro é uma coisa que eu tenho sido muito desafiador para mim, né? Tem coisas que às vezes eu fico assim, essa aqui tá esquisita. Aí se dá um tempo, a ideia vai assentando, aí você fala, nossa, não é não. Não é que o negócio é bacana mesmo. E aquilo, você percebe pelo bem que aquilo vai te fazendo, a paz que vai te trazendo, as melhoras íntimas que você vai conquistando a partir daquilo ali, né? Mas é um caminho assim, não sei como é que é para vocês, mas para mim tem sido muito interessante, muito desafiador, né? Muito desafiador. E é mesmo, né? Porque mexe com o nosso íntimo, né? Com as nossas verdades, então é muito, também passa por isso. Acho que todo mundo aí, de uma certa forma, passa por isso. Ainda mais nesse mundo atual que a gente está vivendo, né? De tantas revelações, pseudo-revelações, pseudo-verdades, verdades também estabelecidas que a gente encontra, que preenche nosso íntimo, que somam a doutrina espírita e nos fazem muito bem. É interessante isso que o Ramon trouxe aí para nós. Também comum dessa mesma situação. Teve uma vez que eu ouvi uma coisa, que o Sócrates, a maêutica socrática, ela diz que a verdade, ela já está dentro de você. Ela já está aí. Só que você precisa fazer o parto dela, né? Então, não é só ler o papel, né? Não é só ler a teoria. Você tem que dar a luz, né, a essa verdade de dentro para fora. Então, por isso que ele não fazia discurso, né? Ele fazia pergunta. E ele ensinava as pessoas a fazerem as perguntas adequadas para que eles conseguissem fazer esse movimento por si mesmos. E a gente vê que Jesus fazia isso também, né? Vira e mexe, né? Tá cheio de exemplos assim, né? Então não adianta E só, né? às vezes dava mal por isso, igual o Sócrates se deu mal também, né? Porque muitas pessoas não aceitam, né? Quando mexem com a verdade e despertam,
Isso aí para eles, então existe mudança, e toda mudança gera uma contrapartida que deixa valores para trás, né? Muda todo o cenário, né? O cenário muda. E aí a gente viu, né? Que aconteceu com ele, né? E às vezes também a gente, por às vezes externar alguma mudança de pensamento nosso, muitas pessoas falam, você é louco pensar isso, onde se viu existir mundo espiritual, onde se viu vida em outros planetas, né? Então você tem que conversar com a pessoa certa, no momento certo, já está mais ou menos ali na sua mesma ânsia de conhecimento. Mas Jesus era mais arrojado, né? E podia ser, e tinha que ser. Mas é legal, né? Ele levava na medida justa dos anseios da alma da pessoa, né? Então ele não conversava só com a parte, com a casca. Não. Ele sabia como fazer isso, né? A gente muitas vezes não sabe. E às vezes a fala dele não é nem para aquele momento, é para 2000 anos depois, né? Com aquela pessoa, né? É o caso do Públio, né? Aquela conversa que ele É, teve lá no livro foi para agora. você imagina no Sermão do Monte, que tinha lá 5.000 pessoas, se não me engano, a estimativa, né? Para quantos foram? Naquele momento, para quantos foram? Só Foram que para daí todos, mil, só que em quanto tempo essa semente brotou em cada um, né? Que deve ter sido um justamente, negócio louco, né? É. justamente, isso mesmo. Naquele momento ele brotou em 10, em 100, e depois, com o passar dos séculos, né? Isso aí se multiplicou em quantos corações? É isso que você falou mesmo. O que os amigos pensam aí sobre isso? Outra coisa que ele fala aí que eu achei muitíssimo interessante, qual o sentido que teve, né, ele trazer esse assunto com base na família, no assunto família, né? Porque até então, conforme eu disse, família era aquela questão ali dos laços consanguíneos. Ele expande muito isso, né? E qual a consequência que teve isso aí, né? Como que a gente passou a pensar família a partir de então? De uma visão muito mais abrangente. Aí ele fala aqui, ó, o Honório. A família, até então, visualizada como instituto de aproximação dos seres para a vida comum, emerge para um plano de apreciação em que o aprendizado, a convivência, a oportunidade de cooperação recíproca e solução de problemas kármicos passam a ter ressonância. O que é isso aí, ter ressonância, né? Ou seja, a gente começa a perceber que a família não é só aquilo, a ressonância ela abrange muito mais. Ela vai muito além daquele círculo restrito que a gente pensava ser, então, e a ressonância dela vai para todos os seres da humanidade. Ela sai do micro, né, aquele princípio pequeno, para uma visão macro. Pensa bem para você ver, se tivesse naquele mesmo assunto ali, fariseus, se tivesse romanos, se tivessem ali levitas, como é que eu vou pensar em ser irmão de uma pessoa que pensa totalmente ao contrário do que eu penso? Como é que vai ser da minha família alguém que age totalmente diferente da forma com que eu estou agindo? E vem uma pessoa e fala que todo mundo é da mesma família que eu, pensa bem que revolução que era aquilo. Aí a gente traz para os dias de hoje. Quem é meu irmão? Aquele de pele diferente, aquele que tem uma opção sexual diferente, aquele que tem um trabalho diferente, ou um trabalho que a gente pensa em ser um trabalho promíscuo, errado. Então, pensa bem o peso que teve esse discurso de Jesus naquele momento, em comparar a sua família consanguínea que estava ali fora,
como a família universal, com a criação divina, que todos somos, né? Então, eu vejo que foi algo totalmente revolucionário, né? Aí ele acrescenta. E segundo a sensibilidade de cada um no campo da efetividade, projetá-lo em decorrência de sua percepção maior, para horizontes mais extensos, território adentro da família universal. Ou seja, a cada um, né, cabe a cada um projetar isso aí da forma com que consegue. Mas aqueles que conseguem projetar isso de uma forma universal, que seria o que Jesus quis dizer naquele momento, conseguem ter uma vivência mais pacífica. Uma vivência mais pacífica dentro do seu lar, com o seu vizinho, no seu trabalho, com seus familiares mesmo, sabendo que todos somos irmãos, que estamos em diferentes etapas ali evolutivas, né? Mas dentro de uma mesma situação. Então, assim, essa passagem, esse aí é o cerne da passagem da verdadeira família de Jesus. Ele vem trazer para nós que a nossa família é a família universal. E se a gente for pensar, à luz da doutrina espírita, é mais abrangente ainda. E os nossos irmãozinhos animais? Né? E os nossos irmãos desencarnados? E os nossos irmãos que ainda estão nos umbrais? Na verdade, é o nosso nível, né, mais ou menos. Mas aqueles que ainda estão nas regiões de sofrimento, então é algo aí para nossa reflexão. O que os amigos pensam sobre isso aí? Hernani, mas quando ele amplia para a família universal, ele amplia a própria família de cada um. Porque, na verdade, quando as pessoas começam a pensar sobre a família universal, os problemas universais, o problema do mundo todo, vai ampliar essa visão, muitos, o que fazem? No impulso, eles pulam a família deles, eles não resolvem o universo que é ele e a sua família e começa a fazer projeções fora, no universo, na humanidade, grandes temas. E na família dele, você vai observar mesmo de perto, ele não resolveu ali, na intimidade da sua família. Não é só para ampliar, para pegar família universal, não. Primeiro amplia a sua. Hoje, ouvindo uma palestra do Simão Pedro para os evangelizadores, até a Célia Sado que postou esse podcast. Assim. Ele falou uma coisa muito interessante e deu um exemplo, o Simão Pedro. O Simão Pedro falou que estava em casa e o filho dele, um dos filhos, derrubou suco na mesa e caiu no café da manhã, não sei o que, caiu na roupa dele. Ele ficou muito bravo com o filho dele. Presta mais atenção, você não vê isso, isso aqui. E o filho dele, ai, pai, desculpa e tal. Chegou à noite, eles foram jantar, comer uma pizza com um amigo que tinha 2 crianças. E na pizzaria, o menino do convidado derrubou Coca-Cola na mesa e foi, também molhou o Simão Pedro. Aí o Simão Pedro falou assim, não, isso acontece. Na mesma hora, o filho dele falou assim, isso acontece com o filho dos outros. Né? Então o Simão Pedro falou, opa, ele levou, porque na casa dele ele foi um horror com o filho dele. E fora, com o filho dos outros, ele foi assim, elegante, bonzinho, desculpável, gentil. Então, por isso que essa família universal e ampliar essa visão, primeiro se amplia a sua, para depois se ampliar a universal. Talvez Jesus, o recado dele foi maior do que a gente pensa.
Nossa, Gleide, ótimo exemplo, porque é isso mesmo, né? Não é só o fator de ampliar a visão, mas a gente tem que começar com as nossas obrigações primeiro no núcleo menor, que é a base. A base que é a nossa família consanguínea. Se a gente não faz o dever de casa dentro dessa família, o que a gente quer fazer lá fora? Dar uma de bonzinho, né? De espírito evoluído. Então, assim, você foi super, super feliz na sua colocação aí, que é isso mesmo, né? A visão de Jesus era realmente o que ele aplicava. Ele aplicava na família dele e na família lá fora. Mas nós não estamos conseguindo nem fazer na nossa família, mas essa visão já ajuda muito, porque é um objetivo nosso, né? Mas temos que fazer mesmo, começar a fazer o básico, o beabá, né? Isso mesmo. Uma vez eu recebi na minha casa a filha do Herculano Pires, a Heloísa Pires. E o meu filho mais velho, ele era um moleque, um menininho. Ele nem era advogado, nem eu imaginar que ele seria advogado. E nós, na mesa, conversamos sobre justiça divina. Olha só. E a Heloísa Pires, ela é muito legal, muito profunda, né? E ela observou, assim, ela falou assim, nossa senhora, Leide, esse menino, ele é muito encasquetado com justiça, não sei o quê. Falei, ai, Heloísa, né? Aí ela falou assim, dê livros a ele da justiça divina e a justiça dos homens. Dê um livro. Meu pai comprou um livro até de direito, acho que do doutor Eliseu, e deu de presente para o meu filho, para que meu filho leia. Aí eu falei, nossa, ainda bem. De vez em quando, ele é um advogado atuante na área penal, que eu morro de medo, só que eu falo, ai, meu Deus, ainda bem que eu mandei ele ler bastante coisa da justiça e da justiça penal, etc., para ele é um campo perigoso, né? A justiça dos homens e justiça divina. É a mesma coisa ampliar, porque o dia que a justiça dos homens elas se equipararem à justiça divina, aí as leis vão ser mais justas, né? Vão ser corretas, não tão falsas como são ainda, né? No judiciário, tantos os erros jurídicos, porque a letra eles acham todas as saídas, todas as brechas legais para libertarem pessoas ilegais e corruptas, e eles fazem de tudo na justiça, né? Que pode, a justiça humana, né? Então, eu acho que isso aí é o tal de ampliar, né, Hernani? Ampliar a visão. É isso mesmo. A gente vai chegando lá, devagarzinho a justiça está conseguindo melhorar, né? As leis estão melhorando, mas aí depende de cada um também. E aí, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? A gente pode seguir um pouquinho mais. Os amigos que quiserem falar, é só abrir o microfone, tá? O Íris, o Antônio, o Regiane, todo mundo. Pode continuar, Cleide, por favor. Estendendo a mão. E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. E estendendo a sua mão, um gesto, como em tudo no Evangelho, guarda uma lição, estendendo a mão para os discípulos. Revela o interesse do mestre pelos alunos. Chama atenção, não tanto para eles, mas para sua condição de discípulos, de aprendizes, e só poderemos ser se tivermos humildade, reconhecermos a própria ignorância e nos dispusermos a aprender.
Jesus sempre está estendendo a sua mão, busca corresponder ao nosso empenho. Se alguém não nos estende as mãos, como prosseguiremos no caminho? Repetimos, a colaboração é uma constante. O maior ajudando ao menor, o mais evoluído auxiliando o menos evoluído, cooperando, mais nos desenvolvemos. Continua? A mão é um dos mais significativos instrumentos operacionais que contamos para palmilhar o roteiro evolutivo. Em seu gesto de estender a sua mão, o mestre abre ao entendimento do discípulo condições para refletir quanto aos elementos de que pode dispor na ação de crescer e prosseguir à frente. Tais recursos se ampliam e se sublimem na medida que se direcione aos carentes, posicionados de forma receptiva ao atendimento, em grande número empenhados em terem valorizado seus potenciais no grande concerto das oportunidades que apontam a marcha do progresso. Isso até aí, Gleide. Joia, pessoal. Essa figura aí, né, de uma mão estendida, fala muito, né, gente? A gente sabe o peso, né, o valor que tem uma mão estendida. O que é alguém te estendendo a mão, né? O quanto isso tem um valor na nossa vida. Quem nunca precisou de uma mão estendida, que no momento de dificuldade, estava ali na dificuldade, na tristeza, e alguém te estendeu a mão, né? Como isso nos faz bem. Quem não precisou, com certeza vai precisar, porque isso caracteriza a nossa vida. Somos seres interdependentes e a todo momento estamos buscando, né, uma mão estendida ou estender a mão àquele que precisa. Ou se ainda não fazemos, um dia nós vamos passar por isso. Nós vamos precisar apoiar numa mão amiga e mais do que isso, nós vamos ter que estender a mão àqueles irmãos que estão vindo na nossa retaguarda. Que a nossa vida só tem sentido se a felicidade for para todo mundo. Esse mundo capitalista que a gente vive, né, que eu tenho que ganhar, independente do que você passa, isso aí está com os dias contados. Num mundo um pouco mais consciente, vai ser um mundo em que todo mundo ganha. Então, que todo mundo estende a mão para o outro. E que a gente é nivelado, mas nivelado pelo amor. E não nivelado pelo que você tem, pelo status que você adquiriu naquela sociedade. Então, essa figura da mão é muito mais do que um simples desenho, né? Tanto que quando Jesus estende a mão naquele momento, né? Ele estende a mão para os discípulos. E quando ele está estendendo a mão para os discípulos, aqui diz, revela o interesse do mestre para os alunos. Ou seja, ó, vocês não são só meus discípulos porque eu escolhi vocês aleatoriamente. Vocês são porque vocês têm uma tarefa muito grande na evolução da humanidade. E vocês, para mim, são pessoas do meu coração, assim como todos, mas naquele momento, os discípulos ali eram os ouvintes diretos, né? Então, eu acho uma figura muito bonita, essa figura da mão aí. Mas quero ver o que os amigos falam aí. Estou falando muito hoje. Eu lembrei, a Gleide vai lembrar que eu comecei a ouvir o podcast também, é o novo podcast que o Ser lançou, é o 37. Depois de um longo e tenebroso inverno, eles estão voltando a fazer os podcasts aí.
Então, acho que vai ser muito bom. E aí o Simão, ele fala assim, ó, Jesus escolheu os melhores discípulos possíveis. É bacana. Ele fala assim, um traiu, o outro, como é que fala? Negou, e os outros 9 fugiram. Ficou só o João, né? É muito bacana isso, porque é contraste, né? A gente pega e fala, mas eu acho que eles traziam matrizes espirituais talvez um pouquinho mais avançadas que as nossas, mas eles estavam engalfinhados em problemas iguais aos que a gente está hoje. E aí, quem que seria, então, essas pessoas que Jesus estende as mãos? Né? A gente. Se a gente estiver buscando. Porque os discípulos, de alguma forma, nas possibilidades que eles tinham até aquele momento, eles estavam buscando. Né? Eles continuavam com aquelas idiosincrasias lá, de ver quem que ia ser o maior, quem que ia ser o menor, de achar que a mudança que o Jesus traria era do Senhor dos Exércitos, etc. Mas eles estavam buscando. A cada vez que Jesus os provocava, a gente percebe que eles tinham algum avanço, né? Principalmente nos desdobramentos aí, nas histórias que Humberto de Campos trouxe depois, e tantos outros, Amélia Rodrigues, a gente percebe que cada fala de Jesus, aquilo de alguma forma falava fundo, né? Tanto que depois que ele reapareceu, né? Depois da desencarnação, todas essas sementes que estavam ali brotaram, porque aí eles realmente atingiram a convicção necessária de que não é esse terra-terra, não é o Deus dos exércitos, tem vida sim depois daqui. Jesus é um vitorioso, mas não é um vitorioso do jeito que o mundo espera, mas ele é um vitorioso, eu vi com os meus olhos. Então, na hora que eles adquiriram essa convicção, tudo brotou dentro deles, cresceu, né? Tudo aquilo que Jesus tinha deixado já plantadinho ali, aguardando o momento certo. Então, eu acho que o símbolo dessa fala. É qualquer um que está buscando. Né? Eu estou acertando no nível 10, 20, 100, 1000. Eu estou buscando, do meu jeito, na minha possibilidade. Né? Com a minha maiêutica socrática, com o meu processo, com o meu discernimento. Mas eu estou buscando, estou avançando o meu discernimento. Né? Então, se a gente estiver aí nessa busca, a gente é irmão, mãe, né, de Jesus. Ramon, e eu vejo nesse gesto também de estender as mãos, porque nós espíritas às vezes, mas nossos irmãos de outras religiões, mais ainda, né? Veem às vezes Jesus como um ser muito distante mesmo, aquele Deus, né? Mas quando ele nos estende a mão, ele passa a ser Jesus também, acima de todo o poder transcendente que ele tem, mas Jesus perto da gente, aquele Jesus amigo, aquele Jesus próximo. Estender a mão é falar assim, estou com você, né? Segura aqui, que eu vou te levar. Né? Não tem aquela passagem das pegadas na areia, né? Que a hora que eu vi, Jesus, você me abandonou? Não, eu te carreguei no colo, né? Então, às vezes, esse estender a mão é ser próximo da gente. E não aquele ser distante que a gente está só no momento de oração, recolhido ou em louvor na multidão. Então, é aquele ser próximo do nosso coração, que nos envolve mesmo, né? Isso, e é interessante, Hernando, que o Honório ele usa uma palavra aqui, ó, aos carentes... deixa eu até ler aqui a palavra certinho. Carentes aqui, ó. Carentes posicionados de forma receptiva ao entendimento. Então, não é assim, o carente, assim, o pobre, miserável, talvez lá dentro tenha os que estão nessa carência aqui,
E tem os que também não estão, apesar de estarem necessitados dos recursos do alimento e tudo, né? Mas ele fala aqui, ó, carentes posicionados de forma receptiva ao atendimento. Isso, atendimento. É isso que, e aí é isso que vai fazer a diferença, né? Então, assim, porque carentes, na verdade, todos nós somos, né? Mas a gente precisa ver se a gente está posicionado com a vontade de receber, de seguir com a busca, né? Tá mudo aí, né? Opa, é mesmo. Joia, Ramon, isso mesmo. Mas Oi, Iris. Vai, uma Gleide, vai. barreira para alcançar a mão de Jesus, que está sempre estendendo a mão a nós. Uma das barreiras é o nosso próprio orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, esses condicionamentos e essa falta de humildade é que impede que deixemos que Jesus nos guie. Então, o problema é mais nosso do que do que Jesus já estende. O problema é que tem que partir de nós. Coube-nos, nós temos que ir até a busca. Por isso que eu falo, aos anseios da alma na individualidade. Enquanto o ser espiritual não sentir essa necessidade íntima, a necessidade que ele tem de responder aos seus anseios, ele não vai sair desse lugar. Ele não vai ter com Jesus. Porque Jesus não arranca ninguém na marra para ou faz uma imposição do seu evangelho. Não é uma coisa imposta, é uma coisa exposta e por isso que ao estender a mão, esse gesto depende de quem está, ele tem que ter essas condições de humildade para querer acompanhar essa mão. Precisa o que o Simão Pedro fala, Ramon, também nesse podcast, é sobre o desejo e a vontade. Porque todo dia nós somos cheios de desejo, né? Desejo de emagrecer, desejo de estudar mais, desejo. Mas vontade, poucos. O problema é que não aciona a vontade. Por isso que nesse podcast que ele fala do evangelizador, é exatamente isso. Enquanto nós não tivermos vontade, nós não vamos sair daquele comodismo, daquela zona de conforto. E isso aí depende da vontade. Não adianta você. É íntimo, é cada um. É cada um que vai procurar. E ele vai procurar não porque eu, como evangelizadora, segundo o Simão Pedro, queira. Vou evangelizar o Ramon, vou evangelizar o Hernani. Ninguém vai evangelizar ninguém. Por quê? O Hernani e o Ramon, eles vão acionar essa vontade, porque eles próprios estão cansados de sofrer dos próprios equívocos. E que no livro do Nem Céu, nem Inferno vai mostrar a autonomia moral. Por isso que eu quero aprofundar nesses pontos, porque exatamente é o acionamento da vontade para que você faça essa construção, essa transformação em você. Ninguém vai fazer por você. Ninguém.
interessante, Gleide, que essa característica de estender a mão, né, e não pegar a força, é uma característica dos espíritos evoluídos. Se a gente pega lá no nosso lar, quando o Lísias, né, e a equipe vai lá buscar as pessoas que estão no umbral, eles estendem a mão. Eles aparecem iluminados e estendem a mão. Mas se a pessoa não vai lá e se esforça com a vontade, ela não vai sair daquela situação, né? Então, a mão está sempre estendida para nós. Mas a gente está vendo essa mão? Está aceitando ela, né? Então, cabe a nós fazer esse movimento. E eu estava lendo hoje o livro Pensamento e Vida e falava justamente sobre a vontade, que é isso mesmo que você disse, né? Lá no Pensamento e Vida fala assim, ó, só a vontade é suficiente forte para sustentar a harmonia do espírito, né? Então, se a gente quer ter harmonia, né, tem que ter a vontade. Esse desejo que a gente tem às vezes, que só fica no mundo das ideias, ele é apenas um passo, mas a vontade é que faz você transpor isso, né? Ele fica só no desejo, Hernani. Ele não. Por que, que nós não acionamos essa vontade? Por causa do nosso. Por isso que é estender a mão. A mão está estendida para todos, indiferentemente. A mão está estendida, mas a cada um segundo as suas obras. Ou seja, você que vai acionar esses processos interiores. É um trabalho seu, e é interno e é de dentro. Não é de fora, porque nada de fora vai demover ou vai fazer. Eu posso, talvez, estimular essa vontade de alguma forma num evangelizando. Numa hora ele acorda e desperta, e aí ele vai buscar o caminho. Eu abro um campo só para a curiosidade, para a aprendizagem. Porque senão eu vou só uma mera repetidora das lições do Evangelho, ou ilustradora, ou condutora de conhecimento. Isso é uma coisa. Agora, se nós conseguirmos acionar este espírito de dentro para fora, em que ele enxergue dentro dele essa vontade, acione essa vontade, ele que vai levantar e vai. Por isso que Jesus fala, levanta dessa cama e anda. Falava para o paralítico. Ele falava para a mulher que ele curou, a tua fé te curou. Nenhuma ele fala que foi externo, de fora para dentro. É de dentro para fora. Até porque, né, Gleide, ele enxergava as necessidades da alma, né? Então, se ele deu aquela cura, é porque ele enxergava que aquela cura fazia sentido para aquele ser integral, não só para aquele ser que pedia apenas, né? Para aquela consciência naquele momento que pedia. E tem momentos que a gente pede a cura e a gente não tem, né? E não recebe. Por quê? Porque para nossa caminhada espiritual faz mais sentido permanecer, né? Então, é bacana isso, né? Agora, gente, nós espíritas, como compreendemos essa fé raciocinada, espiritualismo racional, nós temos pontos que eu percebo nas outras. Eu tenho um cunhado muito religioso. Ele fez aquela caminhada do caminho de Compostela, Santiago, né, na Espanha, e ele faz reiteradas vezes para Aparecida do Norte. Então, ele narrando um fato da comunidade católica dele, que uma mulher falou para ele, você vai na Aparecida do Norte? Por favor, pede pelo meu filho, eu te dou o nome, pois entregou o nome do filho dela, falou, quando você chegar em Aparecida do Norte, você pede que o meu filho já tentou suicídio 4 vezes. E aí ele foi, caminhou, tal, chegou lá, lembrou, na hora que ele estava lá, na Nossa Senhora da Aparecida, tal, ele tirou o papel, fez um pensamento, uma oração forte,
para o moço e tal. E até esqueceu dos fatos, botou lá nas missas, nos encontros deles. Aí, chegado um dia, que a mulher, a mãe que pediu, foi lá, senhor João, que é meu cunhado, eu te agradeço imensamente que o meu filho tomou jeito, não, ele consertou, foi um verdadeiro milagre, não sei o quê. Então, é isso, gente. Olha os caminhos diferentes da maneira de acionar os desejos e a vontade. Não sei. Meu cunhado ficou assim, surpreso da mulher agradecer, disse que o padre falou, lá, aquele lá que levou o nome do seu filho lá na Nossa Senhora da Aparecida. Então, nós, como fé raciocinada e espiritualismo racional, é isso, nós temos que nos curvar. Ô, Gleide, desculpa te interromper, mas é tão bonito porque realmente ele levou. Ele levou, porque ele fez esse caminho para que o coração dele atingisse um tal sentimento que aquilo extrapolou, né? De tanto significado que teve para ele aquilo, né? Então, eu acho que é lindo isso. Tem duas formas de olhar, né? Você vai olhar e falar assim, para que essa ritualística toda? Mas você pode olhar e falar assim, meu Deus, imagina o sentimento que não transbordou de fé do coração dele naquela hora, depois de fazer toda a caminhada, depois de chegar naquele lugar que significa tanto para ele. Que não estava significando aquele momento de se voltar para Maria de Nazaré e pedir uma ajuda? Nossa Senhora! Não é? E nós vamos questionar quem somos nós, meus anjos e arcanjos, porque quem sabe, quem conhece as forças reais da espiritualidade? Eu que vou determinar qual tipo de fé, fé humana ou fé divina, todo aquele estudo que a gente faz com Kardec e tudo, quem sou eu? Então, essa humildade que nós temos que ter, essa caridade, essa piedade exacerbada que nós temos que ter pela dor do outro, pelo sofrimento, e essa capacidade de participar. Ele, na verdade, ele estendeu a mão. Ele estendeu, porque o gesto de levar o nome do moço para os pés de Nossa Senhora Aparecida é ele estender a mão. Agora, se a mulher foi atrás e achou isso e agradeceu a ele, deu tudo certo, quem vai questionar se houve um resultado real, né? Se houve resultado mesmo? Então, humildemente vamos entender isso, né? Esses caminhos da fé aí é intrigante, né? Porque pensa bem, Jesus, quando ele cura o cego de Jericó lá, o cego está passando e só pede a cura e ele fala, né? Você está curado e sua fé te curou, né? Agora já tem aquele cego que eles levam para Jesus, que o cego não manifestou vontade. Aí Jesus tem que levar ele para fora da cidade, pegou o barro, cuspiu, fez lá, colocou nos olhos dele. Aí perguntou para ele, tá vendo? Ele falou assim, tô vendo, mas tudo como se fosse uma árvore. Aí, novamente, Jesus fez, colocou de novo, só na segunda vez que ele passou a ver. Então, a gente vê essa questão da vontade, como é diferente da fé, né? Da fé manifestada. E também não é só a fé, né? A gente já comentou aqui dessa questão do merecimento, de tudo isso que envolve essa questão da trajetória na carne, né? Mas tá bom, pessoal, a gente já está com o nosso horário aí avançado e na semana que vem a gente eu acho que consegue encerrar, né, Ramon? Eu acho que esse restante que falta aí. Eu acho que são poucas lições agora, semana que vem a gente já passa a régua nesse nosso tema. Bom, vou pedir para o Ramon, então, fazer a prece para nós, encerrar.
Então vamos agradecer. Que a gente só tem a agradecer Jesus, aos amigos espirituais que nos oferecem esse banquete de ensinamentos, que tem essa mão estendida constante para nós, nos esperando, aceitarmos, buscarmos o amparo, o amor que eles têm para nos dar, para que a gente também caminhe na direção de Jesus, na direção de Deus. E muitas vezes, Senhor, nós desanimamos, nos distraímos. Tantas pessoas ao nosso lado, amigos, familiares, precisando do brilho da nossa fé, seja através de exemplos, seja através da nossa intercessão. E nós nos distraímos, deixamos de estender a mão também. Mas te pedimos ajuda, Senhor, para que a gente consiga avançar mais, que a gente consiga abrir mais os olhos, cada vez mais, para todos esses deveres que Deus nos coloca contando com a gente. Que nós sabemos que podemos multiplicar essa luz e esse amor na medida em que elas se instalem dentro de nós. Então nós pedimos ajuda para isso, Jesus. Ainda nos vemos muito vacilantes e distraídos, mas queremos, longe de nos debatermos em culpas, queremos avançar, mesmo que seja devagar. Nós queremos avançar, pedimos o seu amparo misericordioso. Obrigado, Pai Celestial, por essa chuva. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, a nossa semana. Nos fortaleça em todas as dificuldades que nós tenhamos que viver. E esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja.